Eu vou chamar o Pedro Venceslau porque o deputado Guto Zacarias, que motivou a publicação de Eduardo Bolsonaro, já falou com o Pedro, né? Conta pra gente, então, um pouco de como foi essa conversa, o que o deputado te falou, Pedro. Olha, Débora, o MBL, que inclusive está em vias de montar um partido político, já conseguiram as assinaturas, sempre teve uma posição mais crítica, tanto em relação ao Bolsonaro quanto em relação ao presidente Lula. E o Guto Zacarias foi escolhido pelo governador Tarcísio para ser um dos vice-líderes do Palácio dos Bandeirantes na Assembleia. Portanto, ele tem credenciais diretas do próprio governador. E aí, depois desse entreveiro, né, dessa nova postagem de Eduardo, que aliás, inclusive, marcou o governador, eu liguei para o Guto Zacarias para saber, primeiro, você continua como vice-líder, porque a gente sabe que essa relação entre o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio, ela é um vai e vem, é uma montanha-russa. E muitas vezes o governador prefere não entrar em rota de colisão com o deputado licenciado. Inclusive não responde às provocações, acaba sempre tendo alguém que entra de bombeiro nessa relação. E antes dessa postagem, nas postagens anteriores, o próprio Jair Bolsonaro ligou para o filho para pedir para ele abaixar o tom em relação ao governador e em entrevistas, quando ele ainda podia dar entrevistas, elogiou Tarcísio e botou panos quentes. O que disse o Guto Zacarias? Olha, tudo começou, só que um pequeno preâmbulo, com um vídeo que o Guto Zacarias publicou nas suas redes anteontem. Nesse vídeo ele fez diversas críticas ao clã Bolsonaro como um todo, inclusive críticas olhando para o passado, as escolhas de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, a escolha do PGR da época, que era o Augusto Aras, fez uma conexão entre as decisões do Augusto Aras e a Lava Jato, uma crítica bastante ali contundente. E aí, depois, então, Eduardo Bolsonaro, aparentemente sem consultar ninguém, nem o pai, nem o partido, fez essa nova provocação ao governador Tarcísio. O Guto Zacarias disse o seguinte, né, o Bolsonaro, o MBL é contra o Lula, o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. E nós não vamos mudar de posição. Questionado sobre se continua ou não no cargo de vice-líder, ele disse que sim, que até agora não recebeu nenhuma sinalização no sentido oposto. Que ele fica como líder e que a posição do grupo político MBL, que pode virar uma legenda, não vai mudar.